Bem-vindo ao mundo oculto das plantas carnívoras, um reino onde a flora transforma a fauna em alimento. Acha que conhece todas elas? Pense novamente. Pronto para se aprofundar em um mundo onde as plantas não são apenas passivas, mas predadores ativos? Vamos explorar essas incríveis plantas carnívoras que você provavelmente nunca soube que existiam. Plantas jarro, a engenhosa armadilha da natureza. As plantas jarro, que incluem variedades como Sarracenia e Nepenthes, são mestres na captura de insetos pela natureza. Essas plantas evoluíram para armadilhas sofisticadas, atraindo suas presas com néctar e cores vibrantes. Os insetos desavisados atraídos por essas características sedutoras logo se encontram em uma ladeira escorregadia, literalmente. As paredes internas dessas jarros são revestidas com uma superfície lisa, muitas vezes cerosa, tornando a fuga quase impossível. Uma vez dentro, a presa despenca em uma poça de fluido digestivo no fundo. Esse líquido, uma mistura de enzimas e ácidos, quebra eficientemente o inseto desafortunado, transformando-o em uma sopa rica em nutrientes que a planta absorve. Esse método de alimentação permite que as plantas jarro prosperem em ambientes pobres em nutrientes, onde outras plantas enfrentam dificuldades. Curiosamente, o tamanho e a forma do jarro variam amplamente entre as espécies, adaptando-se à presa local. Algumas, como a gigante Nepenthes, podem até capturar pequenos vertebrados e mamíferos. Apesar de sua natureza letal para insetos, essas plantas são um espetáculo visual para os humanos, exibindo uma ampla variedade de cores e padrões. Sua aparência exótica muitas vezes as torna favoritas entre os entusiastas de plantas. Sundews. Pertencentes ao gênero Drosera, são fascinantes plantas carnívoras que empregam uma estratégia pegajosa para capturar suas presas. Imagine folhas delicadas cobertas por pequenas gotas cintilantes. Mas não se deixe enganar pela aparência delicada, essas gotas são uma armadilha pegajosa e mortal. Insetos atraídos pela substância viscosa encontram-se irremediavelmente enredados. Quanto mais lutam, mais se enredam. O que se segue é um processo lento e implacável. As folhas do súndio se enrolam lentamente ao redor do inseto aprisionado, garantindo contato máximo com as glândulas pegajosas. Não é apenas uma armadilha física, mas também química. As glândulas secretam enzimas digestivas que desintegram o inseto, transformando-o em uma refeição rica em nutrientes que a planta absorve através de suas folhas. Esse método é particularmente útil em solos pobres em nutrientes, muitas vezes ácidos, onde os sundews geralmente crescem. Eles podem ser encontrados em uma variedade de habitats em todo o mundo, desde os pântanos da América do Norte até as planícies da Austrália. Cada espécie se adaptou ao seu ambiente, exibindo uma ampla gama de tamanhos e formas. A icônica planta carnívora. A Dionaea muscipula, conhecida como Venus flytrap, é talvez a mais emblemática de todas as plantas carnívoras, uma verdadeira celebridade no mundo botânico. Nativa dos pântanos subtropicais da costa leste dos Estados Unidos, esta planta notável tem fascinado cientistas e entusiastas por séculos. Sua fama reside em suas folhas altamente especializadas, que evoluíram para armadilhas semelhantes a mandíbulas. Essas armadilhas são uma maravilha da engenharia natural. Pelos sensíveis ao toque dentro da armadilha garantem que a planta não desperdice energia fechando-se falsos alarmes, como folhas caindo ou gotas de chuva. Quando um inseto desavisado toca esses pelos 2 vezes, a armadilha se fecha em uma fração de segundo, mais rápido do que se pode piscar. Uma vez fechada, a armadilha forma uma vedação hermética, efetivamente aprisionando a presa. Enzimas digestivas são então secretadas para decompor o inseto, transformando-o em uma sopa de nutrientes que a planta absorve. Esse processo permite que a Venus flytrap prospere em seus solos nativos pobres em nutrientes. As verrugas de manteiga. Os digestores pegajosos, ou pingicula, são um gênero de plantas carnívoras que empregam uma estratégia pegajosa para capturar suas presas. Essas plantas desenvolveram um mecanismo único para sobreviver em ambientes deficientes em nutrientes. Suas folhas são cobertas por uma substância pegajosa e glandular que atrai e aprisiona insetos desavisados.
Uma vez que um inseto pousa na folha, acaba ficando preso na secreção semelhante à cola da planta. A luta do inseto aprisionado faz com que a folha se enrole lentamente para dentro, aumentando o contato com a superfície pegajosa e as glândulas digestivas. Essas glândulas então secretam enzimas que desintegram o inseto, extraindo nutrientes vitais, como nitrogênio, que são escassos em seus habitats nativos. As verrugas de manteiga exibem uma fascinante diversidade em sua morfologia e habitat. Elas são encontradas em uma variedade de ambientes, desde as regiões temperadas da América do Norte e Europa até os climas tropicais da América Central e do Sul. Durante sua temporada de floração, produzem flores bonitas e muitas vezes vibrantes, que contrastam fortemente com suas folhas letais. As verrugas da bexiga. Predadores aquáticos pertencentes ao gênero Tricularia, são um grupo de plantas carnívoras com um mecanismo de captura único. Elas são predominantemente aquáticas, habitando águas doces e solos úmidos em todo o mundo, com algumas espécies prosperando em ambientes terrestres. O que torna as verrugas da bexiga verdadeiramente notáveis é o uso de armadilhas em forma de bexiga para capturar presas. Essas bexigas, pequenas e frequentemente translúcidas, são armadilhas a vácuo que criam uma pressão negativa interna bombeando para fora a água. A porta da armadilha da bexiga é hermeticamente selada e o menor distúrbio causado por uma pequena criatura aquática a faz abrir num piscar de olhos, um momento fácil de perder. A presa, juntamente com a água, é sugada para dentro da bexiga, e a porta se fecha imediatamente, aprisionando a presa lá dentro. Dentro da bexiga, a planta secreta enzimas para digerir o organismo capturado, geralmente pequenos invertebrados, absorvendo os nutrientes essenciais de que necessita. Esse mecanismo de captura é considerado um dos mais sofisticados e rápidos no reino vegetal. Algumas verrugas da bexiga conseguem recolocar suas armadilhas em questão de minutos, prontas para capturar a próxima presa. Lírio-cobra. A serpente do mundo vegetal, o lírio-cobra, cientificamente conhecido como Darlingtonia californica, destaca-se no mundo das plantas carnívoras por sua aparência única, semelhante a uma serpente. Nativa das partes norte da Califórnia e Oregon, essa planta próspera em solos encharcados e carentes de nutrientes. Seu nome comum é derivado de sua notável semelhança com uma cobra erguida, completa com uma folha bifurcada que se assemelha à língua de uma cobra e uma estrutura com capuz semelhante à cabeça de uma serpente. Essa aparência ameaçadora não é apenas para exibição, é uma parte integral do mecanismo de captura da planta. Insetos são atraídos para a estrutura com capuz pelas áreas translúcidas que imitam saídas. Essas saídas falsas confundem a presa, levando-a mais para dentro da armadilha. Uma vez dentro, as paredes escorregadias e os pelos apontados para baixo impedem que o inseto escape, eventualmente forçando-o para a região digestiva da planta. O método de digestão do lírio-cobra é único entre as plantas carnívoras. Ele secreta bactérias em vez de enzimas digestivas. Essas bactérias desintegram a presa, e a planta absorve os nutrientes liberados por esse processo. Essa relação simbiótica com bactérias a distingue de outras plantas jarro.